Glórias a Deus. Estava fazendo agora uma live. Essa live caiu, mas Deus sabe de todas as coisas. Isso é uma tentativa de impedir que as coisas de Deus venham a fruir, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez eu quero saudar todos com a paz do Senhor e retomar novamente essa live para a honra e glória do Senhor Jesus. Falava eu que certa feita eu estava a ensinar, a pregar a palavra para uma multidão, e quando chegaram alguns e comentaram com Jesus, avisaram a Jesus que João Batista havia morrido, haviam matado a João Batista. Então Jesus acabou de pregar, se entristeceu, acabou de pregar, dispensou as multidões e falou, entrou no barco, entrou no barco, porque Jesus queria ficar um pouco só, queria viver aquele momento de luto ali pela vida de João Batista. Então Jesus ele entra no barco e diz na palavra que enquanto Jesus ia, aleluia, com o barco, o povo ele seguia a Jesus a pé por fora do mar, por fora daquele lago, daquele rio. E quando Jesus chega onde ele queria, que ele para o barco, que ele desce do barco, já existia uma grande multidão que foi seguindo a ele por terra. E diz na palavra que o Senhor ele se compadece daquela multidão. Ele sente compaixão daquela multidão e começa a curar os enfermos, os leprosos, os coxos. E diz que foi uma coisa maravilhosa, que coxos andavam, mudo falava, cego enxergava. Foi grande o manifesto de Jesus naquele momento ali. Grande foi as coisas que o Senhor fez naquele momento, aquela multidão. Diz na palavra que ele, chegado certa hora, ele queria despedir a multidão, e os discípulos dele chegou a ele e falou: Senhor, já é dado certo horário, despede a multidão para que eles vão às suas casas e se alimentem. Jesus falou: o que tens aí de comer? Senhor, não temos nada, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus manda que trouxesse aqueles 5 pães e 2 peixes. E é feito ali, Jesus apresenta aos céus e alimenta toda aquela multidão, onde a Bíblia trata da multiplicações do pães e peixes, onde os pães e peixes são multiplicados. E alimenta toda aquela multidão, e diz na palavra que eram mais de 5.000 homens, fora suas mulheres e filhos. E foi uma coisa tão maravilhosa que deu para alimentar toda aquela multidão, e ainda sobrou. Aí agora Jesus, querendo mais uma vez viver o momento dele de luto pela vida de João Batista, porque era seu primo, era um homem a qual veio anunciar a chegada do Messias, era um homem a qual Jesus amava. Então Jesus manda que os seus discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado, enquanto ele só despedia a multidão. Despedindo a multidão, diz na palavra que Jesus sobe ao monte para orar.
para ter aquele momento de luto pela vida de João Batista. E diz na palavra de Deus que por cerca da 4ª vigília da noite, dito isso sendo por volta das 3 horas da manhã, aquele barco estava no meio do mar. E um vento batia, um vento contrário. A Bíblia diz que era um vento contrário que batia sobre aquele barco. Se formavam as ondas, se formava o vento e batiam contra aquele barco. Um vento contrário. O que implica dizer que, se o vento é contrário, faz-se mais força. Os discípulos remam, e não vê o barco sair do lugar. Se faz um esforço grande para conseguir sair do lugar. Os discípulos remam e não vê a geografia do lugar mudar. Mas diz na palavra que Jesus vê o esforço deles no mar. O que Jesus está vendo? Jesus está vendo os discípulos, homens, lutando, tendo um esforço, cansando de se esforçar, mas vê homens que não desistem de passar para o outro lado. Existe o desgaste, existe o esforço, existe o cansaço, mas não existe a desistência de passar para o outro lado. Então, o diz agora a palavra que Jesus está vendo aquilo acontecer. Então, Jesus vem ao encontro deles. Jesus está vindo ao encontro do barco e começa Jesus a andar por sobre as águas. Diz na palavra de Deus que quando Jesus se aproxima, eles vendo a Jesus, eles imaginam ser um fantasma. E eles temem, começam a ter medo, começam a ter tremor, imaginando ser um fantasma. Por que existe esse medo e esse tremor? Porque rege a lenda aos pescadores que quando se via fantasma no mar, é porque o barco ia perecer. Quando via fantasma no mar, é porque o barco ia afundar. Segundo a lenda dos pescadores. Louvado seja Deus. Por isso que está vendo que eles temem nesta hora. A Jesus fala: não temas, sou eu. Aí Pedro, ousado como sempre, fala: Senhor, se é tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Então Jesus diz a Pedro: vem. Louvado seja Deus. E Pedro anda por sobre as águas. Começa a ver a fúria do vento e a força do mar, e Pedro afunda. Jesus o toma pelas mãos e diz: por que duvidaste? Entra os dois para o barco e o vento se cessa. Vamos recapitular perante esse momento. Quando eles avistam a Jesus, pensam que é um fantasma e começam a temer e a tremer. Aí eu falo para ti: quais os fantasmas da sua vida que vêm te atormentar?
Quais os fantasmas da sua vida que te atormentam no dia de hoje? Quantas das vezes os fantasmas das nossas vidas se levantam para tentar nos amedrontar? Nossas dúvidas, nossas certezas de incapacidade. Às vezes começamos projetos e no meio do caminho achamos que não vamos conseguir chegar ao final. As coisas se apertam, as dificuldades vêm e nós achamos que não chegaremos ao final. Quais são os fantasmas que têm assolado a sua vida? Quais os fantasmas que têm te assustado na sua caminhada? Quais os fantasmas que têm se levantado para tentar te parar, te afrontar? Agora, Pedro diz: Senhor, se é você, manda-me ter contigo. Quantos de nós teríamos a coragem de entrar nesse mar? Pedro agora acredita que é o Senhor. Entra e pisa sobre as águas e começa a caminhar. Mas a incredulidade de Pedro, ao ele ver, por ser um homem, por ser falho, Pedro olha a situação ao seu redor e vendo a situação ao seu redor, ele esquece de quem mandou ele vir. Pedro esquece de quem mandou ele entrar no mar e vir ao encontro. Pedro esquece que foi Jesus que falou: vem. Quando Jesus fala vem, Jesus garante. Quando Jesus manda te dar uma ordem, ele garante aquilo a qual ele está mandando. Pedro começa a afundar por olhar as ondas e os ventos, louvado seja Deus. Mas Pedro é um crente sábio, já afunda gritando: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estende as suas mãos e o toma. É o que eu e você muitas das vezes esquecemos de fazer. Ainda que a sua incredulidade venha, ainda que a sua dúvida venha, ainda que você, aleluia, não acredite, confia em Jesus, clama por Ele, que Ele estenderá as suas mãos para você e te ajudará. Agora diz na palavra que Jesus entra no barco com Pedro. E nessa hora agora que Jesus entra no barco com Pedro, o vento cessa. Quando você vai em direção a Jesus, quando você vai ter um encontro com Jesus, quando você chama Jesus para te socorrer, quando Jesus entra no seu barco, o vento, a tempestade que tem se levantado tem que cessar. E diz que o vento se acalmou, que o mar se acalmou quando Jesus entra no barco com Pedro. Quando Jesus entrar no teu barco, as coisas também vão de se acalmar. Traz Jesus para o seu barco e você vai ver que os ventos fortes que hoje ventam contra o seu barco vão ter que se acalmar. Que as ondas fortes que batem hoje contra o seu barco vão ter que parar. Porque Jesus entrou no barco. Agora deixa eu te falar outra coisa. Quando Jesus vem andando por sobre as águas, olha só, ele vem andando por cima do teu problema. O que você julga ser, aleluia, dificultoso, o que você julga ser um problema, o que você julga ser uma dificuldade, o que tem, aleluia, tentado te parar, o que vem contra a tua vida para tentar te destruir, Jesus anda por cima disso. Jesus anda em cima, estão abaixo dos pés de Jesus.
Jesus vem caminhando por cima disso. Quem está desesperado é você. Quem está se descabelando é você. Mas Jesus continua no controle e andando por cima desse problema. Jesus continua no controle e andando por cima daquilo que pensa que vai te destruir. E o mais interessante, olha só, Jesus não podia logo mandar que aquele vento, aquelas ondas cessassem. Primeiro Jesus tenta, aleluia, Jesus quer tratar primeiro de quem está no barco. Não temas, sou eu. Porque Jesus não está preocupado com a situação que você está passando. Jesus primeiro quer tratar aqui, ó, em você. Jesus primeiro quer cuidar de você. Jesus podia dar ordem logo ao vento, à tempestade, à fúria do mar que se acalmasse, mas ele primeiro fala com aqueles que estão no barco. Ele primeiro vai tentar acalmar quem está no barco. Ele primeiro quer tratar quem está no barco. Não está preocupado com a geografia do lugar, não está preocupado com o que está acontecendo ao redor, não está preocupado com aquilo que está batendo contra o barco, porque aquilo que está batendo contra o barco está sobre os seus pés. Não temas, sou eu. Primeiro ele quer tratar de quem está no barco. Depois que ele cuida de quem está no barco, depois que ele cuida do interior de quem está no barco, que ele vai mudar a geografia do que está fora do barco. Depois que ele vai mudar a situação daquilo que está fora do barco. Só quando Jesus entra no barco que a tempestade e o vento param. Então existe a necessidade de você crer, existe a necessidade de você obedecer, existe a necessidade de você trazer Jesus para a sua vida, e depois que Jesus entra no barco, a tempestade e o vento param. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Porque eles saíram de terra com uma ordem de passar para o outro lado. Se existe a ordem de passar para o outro lado, você pode ter certeza que nada vai parar o teu barco. Se existe a ordem de Jesus para você atravessar para o outro lado, ainda que se levante as tempestades, ainda que as ondas batam com força, o teu barco não vai afundar. O teu barco não vai afundar, porque existe a ordem de passar para o outro lado. E outra coisa interessantíssima nessa passagem, eu quero trazer para você. Jesus estava ao monte, eles estavam no meio do mar. E era 3 horas da manhã. Não existia farol, não existia luzes, e Deus, o Senhor Jesus, viam a eles, mesmo no escuro, no meio da tempestade do vento, Jesus enxergava aonde eles estavam, ou seja, Jesus continua te vendo. Não importa onde você esteja, se você está no meio da tempestade, se você está no meio do mar, se o vento bate, se está escuro, Jesus ainda te vê. Jesus ainda te vê. Jesus ainda te vê. Ele sabe aonde você está indo ao seu encontro, está indo encontrar com você, está pisando por cima do teu problema, está pisando por cima da tua dificuldade, está pisando por cima da tua prova, está pisando por cima daquilo que você acha que vai te destruir.
Jesus está indo na sua direção. Não temas, não temas, sou eu. Não tema, porque o fantasma da sua vida não é o fantasma que vai te matar. O vento forte contrário que bate contra o teu barco não é esse vento que vai te afundar. A onda forte que bate contra o teu barco talvez esteja até entrando água, mas o teu barco não vai afundar. Você tem uma ordem de passar para o outro lado e você vai chegar ao outro lado. Você saiu com a ordem de chegar ao outro lado e quem deu a ordem de chegar ao outro lado foi Jesus. Então você vai chegar do outro lado. Acredita, confia em quem deu a ordem. Quando entra no barco, a água cessa, o vento para, o mar fica tranquilo e todos atravessam para o outro lado, porque Jesus está no barco. Jesus está no barco. Acredite, confie que Jesus vai passar contigo para o outro lado. Existe uma ordem de você chegar ao outro lado, então você vai chegar ao outro lado. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Lembre-se sempre, pode o vento estar forte, pode o mar estar bravo, pode estar escuro, pode a situação parecer que está acabada, pode parecer que é o final, mas Jesus está vindo por cima do seu problema. Jesus está vindo, andando por cima do seu problema, sobre o mar bravio, sobre o vento, para te encontrar. E diz a ti: não temas, sou eu. O teu barco vai chegar do outro lado. Possa ficar com esta palavra, que Deus possa falar melhor e grandemente ao seu coração. Não temas, é Jesus, já deu a ordem, teu barco vai chegar do outro lado, você não vai afundar. Amém? Fique com essas palavras. Queria dividir isso com você, que Deus tem colocado no meu coração. Não importa o que você está passando, você vai chegar do outro lado. Amém? Deus seja louvado, que Deus possa falar melhor ao seu coração e que essa palavra possa te convencer de que você precisa trazer Jesus para dentro do seu barco. Amém? Louvado seja Deus.